Olá! Este é um Solada que não deveria começar com olá, ele deveria começar com This is the time and this is the place. Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Essa é a edição número 97. Não perca, nós estamos fazendo dificuldade, estamos fazendo esforço para somar, mas a edição 97 do Solada, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Como sempre, eu sou o André Paz e estou na graciosa companhia de Thiago Zuma. Yeah, the answer you seek during your sleep. You never wanted to awaken. Dead Inter Dead. É importante, é um disco que é importante pra mim. Apesar de não ser meu disco favorito de Savatage, longe disso, provavelmente é o que eu menos ouço de Savatage, mas é um disco que é importante pra mim. Mas aí, eu sei que a gente tem sempre o nosso tradicional momento Remember do futebol em 97, mas eu ia brincar o seguinte, até que daqui a pouco a gente vai chegar no episódio 126, a gente não vai poder mais fazer Remember do futebol. Na hora que deu 100, acabou a brincadeira. Mas eu ia brincar o seguinte, seria esse o disco do Savatage, o disco que a gente... Eu antecipar, põe lá logo de cara. O disco que... Não é que é um disco que a gente... Como é que foi tu falar? O disco é menos... Como é que foi a expressão que tu usou agora? É que tu Eu disse... menos ouço da banda, assim. É, mas será que talvez seria isso, porque é o disco que ele é mais tocado pelo Savatage, que não é Savatage, chamado TSO? Será que isso corrompeu as nossas memórias de ouvir esse disco? Talvez, mas não é, assim, não exatamente. A gente pode falar disso mais pra frente, mas ele é um disco que me soa mais como Trans-Siberian Orchestra do que como Savatage. E tem motivos pra isso. Depois a gente conversa um pouco, mas lembrar que 1997 é o ano que tem um embate entre Corinthians e Grêmio na semifinal da Copa do Isso é Brasil. gravado na semana de Grêmio e Corinthians. Eu não vou porque vou estar cobrindo o festival Wizard e Amigos ali O perto do Wizard, Ibirapuera, senão eu iria ver o jogo no estádio. você vai cobrir o festival Wizard, você vai ver o Josh Freese tocar pro Wizard. É, o Josh Freese tocando com o Wizard. Não sei, que eu preferia com o Patrick Wilson, né? Mais clássico, mas enfim. Agora vai ter Wizard, Block Party, Mogwai, que é o mais a fim de ver. E tem até as japonesas doidas lá, que deve ser legal, Automok Beaver, assim, que eu tava ouvindo, é divertido o som dela. Acho que semana que vem tu aparece, como é que é, Solado 98, tu vai gravar como um alternativo, tu vai estar falando de como é que é. Só falta tu falar como é que é. Eu ia citar bandas alternativas, mas a primeira coisa que eu lembrei na cabeça é chamar OK Go e Companhia Limitada, coisas que não são. Assim, que eu ouvi bastante coisa de rock alternativo, assim, tem um podcast que é o Prisioneiros do Rock, que eles vão bastante pro rock alternativo, fizeram um episódio, os últimos episódios foram o Melancholy and the Infinite Sadness, do Smashing Pumpkins. Aí fizeram o disco do Pulp, o de French Class do Pulp, que pra mim é o melhor disco de Britpop de todos os tempos. Fizeram um episódio essa última semana ali, a semana anterior que a gente tá gravando, então vale a pena, ele é um podcast que eu recomendo bastante. E só para não fechar, e acho que também vai ter o pessoal, como é, que era da Rádio Dourado, que agora tá solo, a turma do programa de Indie, que tem um, Programa de indie tem também, né? O exatamente, Voa, elas o e. Capelas, o Marcelo, um Isso, grande cervejeiro e corintiano, Marcelo, exatamente. amigo Provavelmente e estarão em tocando. festa vendo Wizard Friends. Mas eu reclamo, mas eu veria. Eu tenho problema. Eu seria a pessoa que chegaria, talvez, na hora ali do Block Party, tipo, ficaria ali pra ver o Wizard. E, tipo, tá, o meu objetivo seria o glorioso Wizard mesmo. Mogwai e Weezer que foi o que fizeram eu querer ver, assim. Weezer eu nunca vi, quando eles vieram da outra vez eu não pude ir assistir, então dessa vez tirar esse atraso, marcar, fazer esse check, né? Como é que é? A gente vai dizer assim, porque eu ouvia o Wizard na época de Buddy Holly, tipo, vai Eu sou voltar. um defensor do Pinkerton. Exato, tipo, apesar que o tempo me fez do senhor idoso que eu escuto o Tia, o álbum, aquele disco de covers, eu gosto pra caramba daquele disco. Eu sei que é criminoso, mas eu gosto pra caramba daquele disco. Tipo, o tempo me fez ficar parado ali. Para não perder a história, o senhor é um sobrevivente do show do Guns N' Roses, como é que é? 3 horas, e o pior, antes de tu falar, que me deixou triste, eles tocaram, qual foi o cover de Sabá? Foi... Dois, eu quero salvar Blood Sabbath e Never Say Die. E não tocaram aquela do piano It's do. Alright, não, não tocaram It's Eu acho. Alright. E pra mim, aquela música é tipo tipo, é muito legal com o Axl. Eu It's gosto. Alright ficou pra eles, né? Porque é uma música do Sabá que ninguém lembra, que é cantada pelo Bill Ward, né?
Não, e é E muito. aí, E tem um clima de fim de festa, a gente falou na edição lá atrás, tem um clima de fim de festa legal, tem uma coisa que combina com o Axl. Tipo, eu falei, pô, cara, não. não, não teve, não. Assim, foi nessas duas só. O Axl foi o momento do show que a voz do Axl tava indo por água abaixo, assim. Porque assim, ele começa cantando bem, e aí ele começa bem, né? Tem uma restrição que ele não consegue mais dar Ok. aqueles agudos rasgados, esganiçados que ele dava antes. Mas ele tava segurando bem esses primeiros 35 minutos, ele tá bem. Aí começa a entrar numa decadência que vai ficando cada vez mais brutal, assim. E aí nessa hora da Saba Blood Saba e da Never Say Die, o vocal dele já tá aquele agudo afônico que todo mundo faz a piada do Mickey Mouse. Só um PS que no show de Santa Catarina jogaram o Mickey Mouse no palco. Jogaram o Mickey pra ele, o Slash desapareceu com o Mickey rapidinho. Mas assim, aí depois disso daí, dá 1h20 de show, a banda começa entra no modo contenção de danos, assim. E aí eles começam a fazer as músicas estenderem os instrumentais das músicas, aí o Slash começa a fazer mais solos, os caras começam a enrolar mais. E é o tempo do Axl se recuperar. E aí o Axl, sempre que ele volta depois dessas pausas, ele volta, consegue cantar uma música bem, aí na outra vai piorando, mas aí ele começa jogando, tipo, ele não é nunca de jogar pra galera, de falar, não consigo cantar, cantem vocês. O que ele faz é jogar pra Melissa, né, que é a tecladista que tá lá, que acaba segurando os agudos pra ele, enquanto ele meio que ele vai meio que perdendo fôlego. Mas ele corre 3 horas e 10 correndo o palco inteiro, é meio maluco, assim, faz isso. Era um show que funcionaria muito em 2 horas, eu acho. Sabe, 3 horas e 10 eu acho um exagero. Não tanto pelas músicas, mas porque você força todo mundo lá, sabe? Tipo, a impressão que eu tenho é sabe, jogo de 180 minutos? Você vai jogar os primeiros 90 minutos na altitude. Então você se segura nos primeiros 90 minutos, você toca de ladinho e tal. Não vou perder, vou jogar lá. Parece mais ou menos isso, sabe? Tipo, a banda nunca dá aquela, vai com tudo pra te dominar. Ela vai controlando do tipo, vai ter as horas que eu vou só tocar os hits e eu faço os gols. Mas eu não preciso ficar fazendo isso toda hora, eu não preciso querer que você se empolgue quando eu estiver tocando uma música, uma Bad Obsession da vida, uma Double Talking Jive, Pretty Tied Up, que são músicas bem animadas, mas que eles tocam meio desleixado, assim, até de certa forma. Então, como se não fossem os grandes momentos do show, eles sabem que o público não vai ter grandes respostas nesses momentos, então eles tocam meio qualquer coisa. E aí, assim, já tava quase 3 horas de show, eles mandaram o cover do New York Dolls ali, que eu falei, mano, não vai acabar nunca esse show. Aquele mambinho. E aí foi a única hora que parecia que eles estavam animados, sabe? Assim, tava todo mundo muito feliz no palco. Vai E dar aí pé, vai dar era a pé, vai dar sensação pé. do tipo, fim de expediente, sabe? Tipo, falta 15 minutos. Último cafezinho de expediente, tá todo mundo animado que vai embora daqui a pouco. Mas assim, mas é um show legal, mas em 2 horas poderia ser um show muito mais intenso e muito melhor, assim, forçaria muito menos o Axl e tal. Mas enfim, eles são grandiosos, eles são megalomaníacos, fazer um show de 3 horas é o que eles querem fazer. Essa coisa de querer ser uma banda de lenda do rock que quer fazer um show de 3 horas, eles não têm discografia, acho que, pra fazer 3 horas de show. Porque na verdade, na real, eles têm 3 discos de verdade, um quarto disco que eles tocam uma música ou outra, e alguns singles que eles soltaram, EP. Então, para segurar 3 horas de show, não é tudo isso de música que eles têm, sabe? Eles não têm. Não é Bruce Springsteen que tem 25 discos para fazer Sim. um show de 3 horas diversificado. Como é que é? Tu não está dizendo que eles não têm hits, é que eles não têm um repertório Eles não têm grande. um repertório longo para isso, porque se começar, se somar os dois Use Your Illusion e o Appetite for Destruction, que são os 3 discos de verdade deles, vai dar 3 horas e 15. E aí, quer dizer, enche 8 covers no show, sendo que duas que eles tocam já estão nos discos deles, nos dois Use Your Illusion. Não tocaram nada do Lies, que normalmente eles só tocam Patience, né? Porque até outra das outras músicas está cancelada, né? Então não pode. Então, assim, enfim, é um show que é legal. E agora tem esse boato, que talvez eles voltem ano que vem, talvez voltem pro Monsters, né? Esse Monsters que caiu do nada, assim. Foi do nada, Oi, do nada, do nada. oi. A galera tava lá, eu tava assim, me preparando para sair de casa, né? Eu moro perto da Aliança. Recebi uma mensagem do Igor, ele falou, você já chegou no Aliança? Eu falei assim, não, não cheguei ainda. Estão falando que anunciaram Monsters lá. Eu falei, pô, não tô sabendo. Pera aí, oi. É, Aí quando eu chego na Aliança, eu vejo eles anunciando Bryan Adams, o Monsters, o Halloween e o Megadeth, né? O Halloween basicamente tirando a expectativa de que o Halloween tocaria no Bangers, né? Meio que joga por água abaixo essa possibilidade.
o Megadeth, que era um outro possível headline do Bangers, aí fazendo show solo. E aí anunciaram o Monsters, e o Monsters no primeiro fim de semana de abril, 6 de abril, acho que é. Ainda não anunciaram nada, mas tá um burburinho de um retorno do Guns N' Roses para fazer um show em São José do Rio Preto, que seria uma outra turnê longa do Guns N' Roses, e aí o show em São Paulo seria o Monsters, até para dar um apelo maior, para não ser um outro show do Guns N' Roses sozinho aqui em São Paulo. Só que daí é aquilo que a gente tava numa pré-conversa assim, pô, de novo, de novo, de novo, entende? Tipo assim, parece que tem uma escassez de bandas, tem uma escassez de Mas o coisa. Monsters tem mesmo. O Monsters tem escassez. O Monsters tem Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden e AC/DC que são possíveis headliners. O Scorpions foi headliners esse ano e comparado que foi o Monsters do Scorpions com o Monsters do Kiss, o Monsters do Kiss tinha muito mais gente. O do Scorpions sozinho não levou tudo isso de gente. Teria essa Aerosmith seria uma outra banda possível, mas Aerosmith não faz mais turnê, né? Então é o Guns, AC/DC, Iron Maiden e Metallica. São as quatro bandas que segurariam o Monsters, três delas que não vêm para o festival mais no Brasil, né? O Iron Maiden, que as datas anunciadas do Iron Maiden ali tiraram total a possibilidade deles tocarem no Rock in Rio. Exatamente. Eu tava rindo agora e pensando, ok, delírio de um gárgula me olhando, tá? Um delírio de um gárgula me olhando. Já pensou se eles anunciam o Rush no Monsters? Tipo assim, e aí todo mundo, Tá, né? O Rush anunciou 250 datas ali, né? Nada Rush em impossível. Sorocaba, Rush em Caxias do Sul, Rush em Ponta Levar Grossa. por onde eles estão tocando nos Estados Unidos, né? Não, é isso aí. Como é que é? Rush em Campos dos Goitacazes, tipo, é o que a gente espera, entende agora? Tipo, Pomerode, o Pomerode, vai tocar em Olambra, vai ter a. Mas o. Festa da Uva com Rush. Exatamente. A gente tá rindo, mas ok, a gente estaria em todos. Estou torcendo para vir para América do Sul, porque pelo jeito na Europa fatalmente deve rolar. O que aconteceu que foi confirmado um show, deve rolar uma turnê na Inglaterra ali, é o Sammy Hagar com esse Best of All Worlds do Van Halen dele. Ele vai levar para a Inglaterra no ano que vem. Também era um show que caberia num Monsters, porque em festival sozinho, em estádio sozinho, eles não seguram, mas eu não sei, E mas aparentemente é caro demais para ser uma atração secundária. Talvez um é, Rock in Rio só que bancasse por credibilidade, não tanto por público. o senhor Samuel Agar, ele ia. Ele chegou a fazer a tour que foi cancelada na pandemia ou não rolou? Não, Até não, hoje tem não. gente que não E ganhou ingresso de as más volta. línguas, não, eles devolveram, pelo menos para mim eles devolveram o ingresso, enrolaram um pouco, mas É, isso devolveram. aí. Mas o que se dizia era que era um show que não tinha vendido tão bem assim, não. Mas eu não sei se é real isso ou não. E trazer o Diamond Dave. A banda simples, só precisa dele no palco, entende? Só precisa dele no O palco. Diamond Dave foi headliner do Live and Louder, que não teve ninguém também. Então é Uhum. base usaço. E aparentemente jogou, quase quebrou a Top Link. E atrasou os planos da equipe do Bangers ali, que tava meio que ajudando Só para não esquecer. Falou do Bryan Adams. Ê, novela Gata Comeu. Vai fazer, como é que é? Eu lembro de Bryan Adams era trilha Gata Comeu, não era? No, it's true, everything I do. Exatamente, é o negócio. Não pode fazer, como é que é? Milagre que não vai ser Bryan Adams com a abertura. Never. Exato. Como é que é? Milagre que não é Bryan Adams Summer com a of abertura do 69. Foreigner. Tipo, que é o nosso, virou o nosso, a banda mais odiada do Solada, Foreigner. Mas eu quero dizer, só para não esquecer, e um Megadeth solo, confirmado também. Megadeth solo que altas chances de eu não ver. Mas enfim. Mas só foi confirmado aí por enquanto, né? Só foi confirmado em São É só, Paulo. não, só confirmado aqui em São Paulo. Assim, o Brian Adams soltaram a turnê nesses dias agora. Acho que não, no dia Isso, anterior ao que a gente tá gravando. isso. É, Mas o Megadeth, eu não sei, Megadeth eu tenho um problema, dois na verdade. Um que decorre de posições políticas e posições culturais ideológicas. exatamente da banda e como é que é, do Dave e do The Other Dave, potencializadas pela. Leia a biografia do Nick Menz, eu sempre falo Eu que é, só sumiu pra mim. Ah, e como é que é? Leia a biografia do Nick Menza.
Mas eu ia brincar o seguinte, que eu nunca vi Megadeth. É uma coisa muito engraçada, assim, tipo, eu acho que eu fui a coisa. Eu nunca vi, entende? Tipo, eu talvez, Ah, se eu tiver chance de ver, eu tanto vou ver muito. Megadeth na vida que eu não aguento mais ver. Não faço questão nenhuma de ver mais. E era uma banda que eu entrei. Bah, essa é o dia que a gente tem que gravar uns episódios fora de tempo. E foi uma banda que eu entrei naqueles túneis de comprar pirata ali, 98, 99, comprava bootleg, como é que é? Acústico um o EP aquele do Cryptic Writings, o Live Tracks, que é o EP japonês, que é legal pra caramba, tipo. Estava convencido pelo Dave Mustaine de que eles eram melhores que o Estava Metallica, né? convencido. Pessoas. Sempre tem algumas pessoas que caem nesse erro de vez em quando. Exatamente. Mas só para fechar a tampa do Caixão Megadeth, caiu no meu Instagram. Eles tocando, acho que é em 2011, no Halloween, no Jimmy Kimmel, que o Dave Mustaine tá de Frankenstein. Tipo, fecha todas, entende? Tipo assim, é perfeito, entende? Por que não? Nine ways to die. Tipo, aquele momento clássico. Vamos falar de coisa boa, falar de TechPix. Vamos falar de onde a gente ficou aqui no momento, que coisa foi. Divagamos demais. Essa Exatamente, mas criancinha aqui. exatamente como é que. Depois que eu me dei conta de uma coisa que eu ia te provocar. Ah, outubro 24, 1900, outubro de 1995, dia 24, Savatage lança Dead Winter Dead. E é o que a gente brinca, depois eu vou fazer essa piada de novo com melhor propriedade. E se lá atrás a gente olha assim, já pensa como é que é. E se lá atrás um Handful of Rain já tinham todos os sinais de que, como é que é, uma criança chamada Tia Soul estava sendo concebida, esta criança nasce neste momento. E como tem um momento que eu vou dizer assim, você já vê o nenê, você já vê o nenê está formado, o nenê já está nascendo. Tiago, antes da gente entrar na história, qual que era o contexto do Savatage nesse momento e como é que é? Você, só um break, cuidando, porque a gente, como é que é? Falando, nós vamos completar o bingo do Solada, porque hoje tem como é que é? Nós vamos citar, não citando Alex Skolnick, porque daí a banda muda de formação. Como é Eu que vou, era esse vou momento? citar, vou citar. Exato, é isso que eu digo. Risque do seu bingo hoje, Alex Skolnick. Como é que era essa banda que vem do Handful of Rain, que vem da remontagem no Handful of Rain, e que aqui no Dead Winter Dead começa a olhar e ver, bah, olha, tem uma coisa muito maior que está na minha frente que eu posso estourar muito mais. Então, não tinha banda. Esse acho que é o primeiro ponto, que é assim, É o Handful nóis, of Rain banda. é um disco solo do John Oliva que foi cantado pelos Zack Stevens por questões de marketing, quase. Acabou com isso. Era, não, na verdade, assim, o John não estava seguro do vocal, mas para ser Savatage, eles acharam que era melhor dar um senso de continuidade, porque o Savatage estava em ascensão quando o Chris Oliva morre. Eles mantêm aí eles chamam o Zack para cantar. Nunca foi a ideia ser o John Oliva cantando, mas era a ideia ser um tributo ao Chris Oliva e que acabou virando disco porque eles tinham um contrato com a Atlantic vigente. E a Atlantic falou assim: não, em vez de lançar single, lança disco, não faz sentido. E aí a banda tava o John Oliva produtivo pra caramba, né? Naquela coisa, tipo, produza pra não entrar numa espiral depressiva e ser pior. E aí sai um disco, forma-se um disco a partir desse momento do John Oliva trancado num estúdio pra não fazer coisa pior, assim. E o John Oliva grava todos os instrumentos, só não grava guitarra solo. Todos os outros instrumentos do disco são gravados pelo John Oliva e o vocal pelo Zack Stevens. E aí, assim, eles lançam o disco e aí a Atlantic fala, tem que fazer uma turnezinha pra promover esse disco. E eles precisam arranjar alguma coisa. E o Zack Stevens fala, eu conheço um baterista muito bom que tocou comigo no Wicked Witch que chama Jeff Blade. E ele falou, traz o cara aí. Sabe, tipo, ele diz que o Jeff Blade não fez nem teste. Foi o Jeff Blade veio já com as músicas tiradas pra ensaiar e os caras falaram, se for ruim, vão ser poucos shows mesmo, deixa. O Johnny Lee, que era o cara mais próximo ali do Savatage, foi chamado, topou voltar. Aí, como guitarrista, eles acabaram contratando o Alex Skolnick. O Chris Oliva era fã do Alex Skolnick, o Alex Skolnick era fã do Chris Oliva, então eu falava, é uma boa homenagem, assim. E o John não queria ir pra estrada, mas meio que falaram assim, mano, já morreu o Chris Oliva, que era o fundador. Vai pra banda sem nenhum fundador, com essa cara ali, não, você tem que participar. Então o John vai fazer a turnê meio que a contragosto. O John não queria fazer a turnê, ele não se sentia bem pra sair pra essa turnê.
Então essa banda vem, se reúne uma semana antes e fica 6 semanas juntas. Essa formação que grava o Live Japan ficou 6 semanas juntas. Foi isso que durou aquela formação. E tem um disco ao vivo gravado dessa formação. Exatamente. Então, mas exatamente isso. E o Jeff Plate só é chamado porque eles queriam chamar o Steve Wackles, que era o baterista anterior, para fazer. Steve Wackles não quis fazer. Ele topa fazer o clipe só para ter uma imagem de Alguém continuidade, né? tocando. Ser o baterista que gravou o Edge of Thorns de volta, você tem quase a formação inteira da Edge of Thorns ali, só o guitarrista que morreu substituído pelo Alexis Koenig, que é um cara que tem nome. Mas o Eccles não vai participar, aí o Jeff Plate vem para fazer a turnê ali, os caras gostam do Jeff Plate, e aí termina a turnê e tá aquela situação. O que a gente faz a partir de agora? O Atlantic falou, ó, o disco tá ali, a Europa falando queremos shows, e o Paul O'Neill fala, ó, Japão quer show. A gente falou, vendeu bem. Vamos pro Japão e vamos gravar um disco ali. Achando que esse disco ia convencer o Sonic a continuar, tal, se fosse sucesso. E aí, quando a banda vai pro Japão, descobre que a banda resolve para ganhar mais dinheiro, né? O Paul Neal não sabe, a banda deixa quase toda a equipe técnica dela aqui nos Estados Unidos, vai pro Japão para trabalhar com a equipe técnica de lá e fala, mas vocês vão gravar um disco ao vivo, vocês não estão lembrando técnico de iluminação para fazer, a gente vai gravar um vídeo desse show. Ah, E é a um. ideia a ideia do Paul O'Neill era a gente grava isso daí, o que ele queria era gravar a Chance ao vivo e pedir e fazer soltar um clipe para passar no Headbangers Ball. Mas da Chance, dos 8 minutos, com os vocais em contraponto, falando de, tipo, ó, esses vocais em contraponto colocados ali, tipo, ia chamar a atenção da Headbangers Ball para colocar, tipo, ó, o que o Queen não faz, o Savatage está fazendo. Só que o Exatamente. Savatage não fez. Perdão te dar uma pausa na história. E isso é importante, se a gente voltar lá atrás para o episódio, a Chance é onde vai nascer esse Não Savatage. só Chance, tem três coisas desse disco que puxam o próximo, né? Mas a Chance é uma das coisas. E aí a banda não faz, não toca. A banda chega nessa parte e tira. E o Johnny vai falar, "Pô, mas o Queen não tocava? Era pra eu tocar?" Tinha meio que entendido que era isso. Só o PS. Imagina o cara voltando do Japão, voltando com isso, tipo, tá aí, vamos ver. Ah, não fiz. Não, o Paul Neil tava lá. O Paul Neil não tinha visto nenhum show ainda. Então o Paul Neil, ele assiste o primeiro show no Japão e vê a iluminação porca, porque são 2 dias que eles têm pra gravar. Fala, mano, essa iluminação tá péssima, por que que a iluminação tá ruim? Ah, o nosso técnico de iluminação ficou lá, a gente tá usando um japonês aqui pra fazer, que não conhecia a banda. Aí no segundo dia, o Paul O'Neill que vai fazer as luzes ali, né, do show, Eita, basicamente. Ele é nós. que é o Lightning Director do segundo dia, que é o que grava, basicamente sai toda a gravação. E ele, puto, né, quando vê, chega assim, mas vocês não gravaram a chance inteira? Não, mas aquele final nem o Queen tocava. Fala, pô, mas era o final que eu queria colocar, sabe? Tipo, e aí, planos por água abaixo, assim. Mas só que termina a turnê ali, eles têm uma demanda de Europa, mas o Alexis Koenig fala, não quero continuar, foi legal, tal. E aí eles têm aquela situação, o que a gente faz? Tem uma demanda de Europa, no Japão o disco fez sucesso, não faz sentido a gente parar isso. Então, vamos continuar, né? Quando eles estavam fazendo nos overdubs do Handful of Pain, o Chris Caffery ajuda. Então, o Chris Caffery, que era um cara que morava em Nova York, que é onde o disco era produzido todo, o John Oliva, quando estava em Nova York para fazer o disco, ficava num apartamento dividido com o Chris Caffery, então era meio natural que o Chris Caffery voltasse para a banda. Só que o Chris Caffery, assim, eles tinham no Chris Caffery um guitarristinha de metal, né? Então, e quando eles começam a compor, eles têm em mente duas músicas, que é a Chance e a Visions, que é aquela instrumentalzinha que tem no meio do Handful of Fame. Eles estão meio que pensando, isso aqui pode ser o template de uma sonoridade para a gente explorar ao longo do disco. Então, começam o John e o Paul de novo compondo o disco, e o John compondo piano com o Paul ali. Então são os dois que vão compondo e o Chris Caffery meio de ladinho ali. Na hora que a gente for transpor essas músicas para o formato banda, a gente chama o Chris Caffery, o Johnny Lee e o Jeff Plate. Na hora que eu chamo o Jeff Plate topa, fala legal, top continuar de boa, porque o contrato inicial do Jeff Plate era só para fazer a turnê dos Estados Unidos e o show do Japão.
Então, basicamente, se forma a banda ali para tocar, e o John e o Paul começam a pensar, pô, dá pra gente fazer um negócio mais grandioso, esquema da Chance, trabalhar orquestrações, que isso aqui, tudo sendo composto na base do piano e do teclado. E aí, eles tinham, na Watching You Fall, do Handful of Rain, que aí é a terceira música que faz a referência para puxar o disco, é uma letra que eles tinham sido inspiradas numas imagens de uma moça, uma menina morta no meio dos escombros em Sarajevo. E quando eles gravaram, eles achavam, "Pá, é uma guerra que vai acabar logo." E quando eles começam a compor o Dead Winter Dead, a guerra está numa fase muito mortífera, muito um morticínio disparado ali, né, no final de 94, início de 95. Então fica numa sensação do tipo, pô, isso estava meio que na cabeça deles e eles resolvem, pô, se a gente, de repente, o Pônio fala, se de repente eu gravar um disco conceitual pensando nisso, assim. E a ideia é essa, a gente vai gravar um disco conceitual, a gente pode botar um monte de orquestração, esquema musical, tipo, fazer. Só que o John e o Paul estavam meio traumatizados do Streets, que foi um negócio interminável para fazer, um monte de demora. Mas conforme eles vão evoluindo nas ideias das músicas, eles vão evoluindo rápido, porque estão só os dois. Tipo, o John tá meio que um yes man ali, sabe? Tava meio que um casamento de senhores, sabe? Que tipo, um já entendia o que, que o outro queria. Então não tinha muita briga, porque o John já entendia para onde que o Paul queria levar a música, o Paul já entendia o que, que o John tava fazendo para adaptar. Então a coisa começou a funcionar rápido. Então nisso. E aí eles começaram. Daí o Pô, falou, beleza, estou pensando em desenvolver um conceito com base na Guerra de Sarajevo, na guerra ali da Guerra da Bósnia, da Iugoslávia. E uma coisa que é. Agora a gente para um pouquinho o Sava e vai colocar de uma maneira muito rápida uma coisa que é importante colocar, a guerra da, como é que é? Faça um hiperlink com, como é que é? Não faremos hiperlink que você deve ter pensado de Bruce Dickinson também se metendo na guerra, mas ela é uma guerra que eu fui pescar as datas direito. Ela é uma guerra que ela começa em 92 com o fim da briosa Iugoslávia, então os países Isso. ali Vai de começam. 92 a 95, né? Assim, E aí que eu ia guerra. dizer, e é uma guerra que ela vai acabar, assim, uma guerra, como é que a gente pode dizer assim? O Guerras único acabam, tratado de paz que encerra a é, guerra é só em dezembro de 95, é mas é tipo assim, registrado. parece que sai o disco, aí logo depois acaba, ok, veio. Isso, é em novembro que começam as negociações de paz finais ali, que vai dar o tratado de Dayton, acho que não lembro o nome agora, de Dayton. Mas Isso. ele foi assinado em dezembro. O disco, quando ele assina, semanas depois que eles começam as negociações do tratado. Mas a guerra é aquilo, né? Vem tipo, quando tem a queda do Muro de Berlim, o colapso do regime soviético ali, a Iugoslávia, que se mantinha na cortina de ferro, começa a se fragmentar, com os países declarando independência. Não sei se alguém já assistiu aquele documentário Once Brothers, que fala da seleção da Iugoslávia na Olimpíada de 88. Aqui já estavam os nacionalismos aflorando ali. Exato. E em 92, acho que eles disputam como Organização dos Estados Independentes, uma coisa assim, que eles vão disputar a Olimpíada, não lembro exatamente. Tem União Soviética não disputa, né? Acho que a União Soviética vai como Organização dos Estados Independentes, mas tem umas coisas. 92. Mas o. Aí primeiro a Eslovênia e a Croácia fazem os seus, os seus referendos de emancipação. E aí a Bósnia vai entrar nesse referendo também, em 92. E aí a Bósnia, nesse referendo, acaba. A Bósnia era uma parte, era bem fracionada, né? Que ela tinha quase metade da população era muçulmana, a Bósnia. 40% era sérvio católico e tinha 10% de croata ali, né? Sérvio não era católico, era ortodoxo, né? E aí essa, na hora que a Bósnia e Herzegovina vai querer fazer o seu referendo também de emancipação, os sérvios boicotam e declaram um estado independente no meio da Sérvia no meio da Bósnia, e isso acaba virando uma guerra civil enorme, assim.
falando isso para entender o conceito, tem que entender essas diferenças ali, porque é uma guerra basicamente entre os sérvios ortodoxos que moravam na Bósnia, que não queriam se separar, e os bósnios que queriam, bósnios muçulmanos que queriam a independência. E aí a Iugoslávia vai financiar o exército, a milícia sérvia ali, que declarou a independência. Isso vai virar um banho de sangue, o Slobodan Milosevic, condenado criminoso de guerra. Desgraçado. E só um PS, e talvez uma coisa que talvez seja uma das duas das coisas que vão estar presentes depois no conceito do disco, e daí eu vou fazer de novo uma pergunta canalha pro Thiago. O Thiago vai dizer, pô, pergunta complicada, como é que é explicar o conceito do disco de maneira rápida, mas assim, tem duas coisas aqui. Uma coisa que você tinha pessoas que semanas antes, meses antes, pessoas que conviviam entre si e que agora estão separadas pelo lado da guerra, que agora, tipo, são lados opostos, estão em briga. E uma outra coisa que é um lugar que sempre, isso é um conceito que eu lembro depois que música que aparece, mas tá, então agora, tipo assim, um lugar que sempre sofreu muito e que talvez se esperava que naquele, ó, agora que tá vindo a abertura, tá, que ele falou, pós-Muro de Berlim, o mundo está se reconfigurando. Será que a gente vai se reconfigurar? Será que a gente chegou a nossa vez de ter uma vida um pouco menos pior? Assim, do conceito do disco a gente pode ir falando conforme as músicas, explicando como que elas vão se encaixando no conceito, né? Mas aí são então, aí a base do que o Paul O'Neill tem para esse conceito, ele pega três histórias reais que ele Exato. mistura, que é o que ele gosta de fazer, né, para criar o conceito. A história real principal que ele usa de conceito é a história do Romeu e Julieta de Sarajevo, que tem que é a história de um bósnio e uma de um bósnio de um bósnio islamita e uma sérvia, uma moça sérvia ali. Não, a moça é islamita, o cara é Ela é bósnio. muçulmana, isso. Admira Smith e Bosko Brišić, sei lá como fala isso. Que eles tinham 24, 25 anos de idade cada um e eles estavam fugindo da guerra ali. E um atirador mata, acerta a Admira e o Bosco pega o corpo dela e tenta, mesmo com ela morta, tenta continuar atravessando e aí o cara vai e atira. E aí tem uma imagem que fica muito famosa dos dois mortos, assim, no meio da ponte, né? Os dois de, de origens ali, de religiões diferentes, mas que eram apaixonados. A outra história que ele usa como base é de um fazendeiro sérvio que chama Zdran Aleksić, que ele era sérvio também, né, de ascendência sérvia, que estava no meio, era um fazendeiro, ator, ele era um fazendeiro, ator amador ali, e aí ele viu que um vizinho dele estava sendo assediado, o vizinho que era muçulmano estava sendo assediado pela milícia sérvia ali da Bósnia, e ele foi tentar defender, tirar o cara ali do meio, e acabou sendo assassinado acabou sendo espancado até a morte por essa milícia. E a terceira história é a história do violoncelista de Sarajevo, né, que é o Vedran Smailović, que era um músico bósnio que, durante o cerco de Sarajevo, ele tocava o adágio em sol menor do Albione no meio das prédios em ruínas, assim. Então, ficava tendo todas as explosões lá e ele ficou durante 22 dias seguidos, ele ia na ruína, nas ruínas de um mercado no centro de Sarajevo, ficava tocando sempre a mesma música. Ele falava que ele queria lembrar as pessoas que tinha seres humanos ali, assim. Então, esse cara é uma inspiração também para o disco, né? São Hum, essas três histórias que meio que o Paul tenta condensar para criar o conceito dele, esse conceito E, do Dead Enter Dead. e só para não esquecer, o Thiago tinha mandado, eu mandei outro pro Thiago. Tem o documentário que é o Romeu e Julieta de Sarajevo, Romeu e Julieta Sarajevo, que é um documentário grande que tem no YouTube, uma cópia medonha, mas tem no YouTube. E no YouTube também tem uma matéria muito legal da CNN com os pais dos dois no fim da guerra, que eu achei bem interessante a matéria, assim, tipo, anos depois, tipo, olha, o tempo passou e tal, e tem, tipo assim, o que ficou. Então ou aquilo que, um tema super sério, mas eu vou fazer como é que eu tava brincando com o Thiago.
O momento em que o Savatage resolve fazer jornalismo, tipo, a trilogia jornalística do Savatage, Dead Winter Dead, Wake of Magellan e eu ia chamar de Stories, o Poets and Madmen. Pode ser, né? Então, mas aí, assim, estabelecido que ia ser um disco conceitual nessas bases, eles começaram a ver, começaram a trabalhar orquestrações e chegaram a alguma conclusão de que o Chris Caffery não era um guitarrista bom o suficiente. Pô, sacanagem. Não, na época não era mesmo, era um guitarrista muito de rock, metal, eles precisavam de um guitarrista que fosse mais apto a fazer a coisa aí pra frente. E eles começam a fazer testes e mais testes com o guitarrista e ninguém tá chamando atenção ali, ninguém tá convencendo o Paul O'Neill, principalmente, de que é o cara certo pra banda. E numa dessas ali, na hora que ele ainda tá o Paul O'Neill totalmente infeliz, um cara que chamava Jeff Alleghi, que era um músico que já tinha trabalhado com o Paul, falou, ó, tem um cara que chama o Pitrelli, com quem ele tinha trabalhado, esse Jeff Allegri tinha trabalhado quando os dois eram da banda de apoio, da banda de apoio de uma cantora americana que chama Taylor Dayne. Falou, ele é muito bom, chama esse cara para participar. O Paul já conhecia o Alpitrelli de quando o Alpitrelli era da banda do Michael Bolton. Quando o Michael Hã? Bolton tinha uma banda de hard rock. When a man who loves Exatamente. a woman. Que o Michael Bolton era empresariado pela mesma equipe que o Paul trabalhava, Leber Craigs, que é a mesma equipe do Aerosmith, a mesma equipe do AC/DC. E aí eles chamam o Alpitrelli e o Alpitrelli impressiona, fala, puta, esse é o cara e mostram as músicas pro Alpitrelli, o Alpitrelli toca, o Alpitrelli o que ele faz é legal. Só que eles falam pro Alpitrelli, pô, você custa caro. E o Alpitrelli meio que fala, pô, isso aqui é legal pra caramba, eu quero fazer isso por mim mesmo. O que vocês estavam dispostos a pagar para um outro guitarrista, eu topo. Então, um momento foi meio que reza a lenda que foi assim que o Alpitrelli acabou entrando no Sabotage, né? E a gravadora achando legal que tem um guitarrista já tocou com Alice Cooper, já tocou com o Widowmaker de Snyder, né? Post-Twisted Sister. E o John gostou porque o Alpitrelli não copiava o Chris Oliva. E o Alpitrelli nem conhecia Savatage quando ele foi fazer o teste. Então ele nem sabia quem era Chris Oliva. Então, até hoje muita gente diz que ele não conhece ainda, mas enfim. Não, mas essa última tour foi legal, ok. Mas assim, aí foi o Optrelli acabou entrando e o Optrelli acabou sendo a peça que faltava para eles conseguirem levar esse disco para um padrão acima. Mas se a gente vai falar do Dead Winter Dead, uma das coisas que o Dead Winter Dead me incomoda é exatamente essa falta de proeminência de guitarra. Tem muito solinho e pouco riff, pouco peso de guitarra, mas a gente vai falando disso conforme a gente entra nas músicas. Como é que é? Um disco de. Como é que é? Um disco de. A gente faz, falou, tipo, é um disco muito. É um disco de ópera, disco de ópera. Tem duas coisas aqui. Uma só para. Uma eu não posso esquecer, mas eu vou só lembrar então. Quem é que tava no rolê? Zacarias no vocal, John Oliva, Al Pitrelli, Chris Caffery, Johnny Lee Middleton e Jeff Blake. Então vai ficar esse. Como é que diz assim? Se a gente for tirar mesmo com as indas e vindas depois do Alpitrelli e depois a troca futura, basicamente se sedimenta um Savatage aqui que vai ser um Esse é o Savatage. Mark II do Savatage, eu diria assim. O Mark I do Savatage é com Chris Oliva, John Oliva. Mark II do Savatage sem Chris Oliva. O John não podia fazer parte oficialmente da banda ainda, porque ele ainda estava sob contrato ali do Dr. Butcher, só no Wake of Magellan que ele vai poder ser acreditado como membro da banda, vai poder ter foto no encarte. Participa, grava músicas com o vocal dele ali, né? Basicamente ele volta a ser uma figura próxima por causa do Live in Japan, que tem a imagem dele, apesar de participar como participação especial, mas ele canta no Live in Japan, ele faz o duetinho com o Zack na Better Ballet, que acaba virando um dueto clássico. Mas enfim, John estava de volta 100% compondo o disco inteiro, como já tinha ajudado a compor o Edge of Thorns inteiro, e aqui ele é peça fundamental do disco, porque basicamente é o teclado que conduz esse disco inteiro, né? E uma coisa que eu ia o Thiago até ficou essa semana que a gente estava conversando do momento backstage solada volta pro front stage. A gente geralmente quando bate o martelo na pauta e aí vai comentar, a gente começa a se trocar os links, falar algumas coisas. E como é que é? Publicamente eu assumo, peço desculpas pro Thiago porque eu estava expondo ele a Malmsteen com orquestra. E eu estava lembrando que
Depois a gente vai ter, como é que é? Aerosmith com orquestra, Metallica com orquestra, a gente vai ter Alicia com orquestra. o Rage talvez seja Purple faz um outro disco com orquestra. com orquestra, mas basicamente, não que não tivesse, a gente vai lembrar assim, não que não tivesse o guitarrista fritador, o guitarrista mostrando que sabe compor, usar elementos de música clássica, toda a discografia de uma alma Companhia Limitada está aí para isso. Mas aqui a gente tem um movimento maior de gravitar e dizer assim, não, peraí, aquilo que você fazia como um detalhe num disco, aquilo que você fazia como uma fritada num disco, eu vou assumir de vez o meu caráter erudito. Para mim muito do Dead Winter Dead é tipo assim, agora eu vou ser erudito, beleza? Beleza? Eu vou, daqui para frente eu vou olhar. Não que o próprio É, Savatage já tenha feito isso, quando a gente estava discutindo, tu vai lembrar como é no que é. Half the Mountain King ele Exatamente. já começa a trazer isso, mas acho que não só o caráter de erudito, mas o caráter de musical também. Exatamente, exatamente. Ele assume fazer uma rock ópera como uma rock ópera tem que ser, de fato. Porque o Streets era meio que uma adaptação de um conceito para as músicas, tentando trazer uma coisa de rock ópera. Que é uma rock ópera Broadway total, assim. A gente vai ter a, como é que é, a abertura, Overture, e como é que é, eu ia brincar assim, é bem isso que tu falou, agora é um musical como tem que ser, de música erudita, então eu vou fazer uma abertura de, eu vou te posicionar como se você estivesse chegando num musical para ver um musical decente. Ou como é que a gente vai dizer assim, ô metaleiro sonso, metaleiro sonso, quando o musical é bonito é assim, tá? Senta e entende. E esse, né? Overture é um instrumentalzinho de 2 minutos que é só pra dar o clima, né? Aquele clima meio catastrófico, apocalíptico. Purina teatral pra caramba, assim, bem cara de Broadway. Assim. Tá começando. É bem por aí. Ah, deixa eu pegar. Eu separei, só que eu tenho as minhas anotações e depois Aí quando eu entrar no trago. Sarajevo, a Sarajevo entra também, cara, de musical total pianinho, né? É, Sinistrinho, piano ali, que é a letra apresentando a cidade, o campanário, a gárgula, que é lá, a gárgula que é a exatamente, vai personagem pegar aqui, ó. principal ali. O- É a gárgula que tenta entender a emoção dos humanos, né? Tentando colocar ali nessa letra Eu que que estou fala aqui. disso. Como é que é? Eu que estou aqui, este ser de pedra que ouvi o desenrolar da história. Watches Então, and wonders, what is laughter, what is tears. O Zack completamente canastrão ali. mas aí, só vou antecipar uma coisa aqui. Que eu acho isso assim, eu acho que tava brincando religando com outras coisas assim. Tem que brincar com o William, que é a influência nossa da participação no Rock da Mesa, que a gente desatou a cantar as coisas agora. Mas eu acho que aqui tem uma coisa que o Savatage vai fazer muito bem, obrigado, sem medo, que é essa coisa, tipo assim, se passa do ponto, se fica cafona demais, dane-se, é feito pra tu tá intenso ali curtindo, entende? Tipo, e isso eu acho um dos killer apps do Savatage, assim. Aqui tem muito isso, sabe? Tipo, essa coisa de tu tá. Ele tem. É uma das coisas que faz com que eu não volte tanto pra ele, mas ele tem isso ao extremo, assim. Eu adoro isso. E aí a gente chega, como é que é? É, ela termina, né? Na hora que termina os pianinhos, né? Vai ter aquela. Vai voltar que. Bem quase parecendo sirene, né? De emergência, assim, no final, que vai terminar e emendar com a bateria puxando a This is the Time. E daí entra This is the time, and this is the place. Aquele negócio, tipo assim, ó, pera aí, agora é importante, agora é onde a coisa vai acontecer, parece que vai agora, é a música que vai dar, tipo assim, agora a gente vai. Agora vai, né? A música Agora do vai. Agora vai, né? Tipo, a sensação daí. This is the Time 1990, né? Que é aquela sensação, tipo, caiu o muro de Berlim, agora vai, né? Agora chegou a nossa vez. Como diria, agora chegou a nossa vez, nós vamos ser o maior. Esse time tá cancelado. Aí Ah, então, mas o This is the Time é aquilo, né? Que você começa a imaginar do tipo, não tem um riff de guitarra na música que condena, controla a banda, é o pianinho, que vai conduzindo a música, a bateria levando, mas já entra com o Alpitrelli solando, né? Mostrando pra que o Alpitrelli veio. Quando o Alpitrelli entra na banda, já tava o disco inteiro pronto, faltavam só solos. E aí ele, bom, beleza, já que eu tenho que fazer solo, eu vou fazer solo na música inteira, que é This is the Time, eu ia tem mais brincar. guitarra base pra gravar, eu vou gravar solo sem parar nessa música. E aí é solo no início, solo no meio do refrão, solo no verso, solo entre cada verso.
Tem solo que não para mais ali pra você não perceber que não tem riff a música. Sabe aquela coisa, tipo assim, falta colocar peça, aí vai numa. Sabe aquelas, tipo, montando, não Lego, mas montando aquelas bancadas de criança que tem, tipo assim, o espaço pro quadradinho, o espaço pro triângulo. Ah, tem espaço pro solo. Agora tu enfia o solo. É o que eu acho, assim, dessa música, o vocal do Zac, né? O Zac cantando agressivo me lembra às vezes meio Hatfield cantando, assim. Eu lembro de quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei assim, nossa, o Zac tá sendo meio Hatfieldesco. Depois eu conto a minha relação pessoal com esse disco antes de fechar ali. Porque apesar de ser um disco que eu não gosto muito, ele é um disco muito importante na minha formação enquanto fã de Savatage. Savatageira. E só para não esquecer, deixa eu até anotar aqui. E qual que é a primeira linha de verso desta letra? Ah, pegando. Watching in Ai, silence, mas my aí é hesitate. muito. Mas aí tu sempre vai dar parte. Watching in É, silence. não, você vê que o Zac não era muito criativo para ler. Tu pega vários pedaços assim, tipo, é muito engraçado. Tipo assim, como é que é? Savatage e Rage. Quem mais recicla versos? Dois 80 por hora, um contra o outro. Você acha que o Mas Savatage. Watching in Silence não é de Savatage. Watching in Tem esse bom. Silence é do Circle to Circle, é outra banda. Mas é Não que muito Savatage não engraçado. faça isso também. Exatamente, Savatage exatamente. recicla riff. Vai acontecer uma reciclagem de riff aqui mais pra frente, depois, que me incomoda. E aí, pra mim, uma música que eu gosto pra caramba depois, I Am, que é aquele John Oliva maluco, destruidor, aquele John Oliva, tipo, evil genius, entende? Sabe? Tipo, isso eu adoro em I Am. Tipo, eu acho, bah, I am, I see a little silhouette of a in the man. skies, I caramba, am a little não. man. Tipo, eu nunca tinha feito essa associação, mas é muito escancarada, né? Tava escancarado. Queen total, assim. E, e assim, não dá pra falar que não sabia, porque o John Oliver é alucinado por Queen. Então, lógico que ele sabia o que tava fazendo. Mas, assim, é o John voltando a cantar depois de 2 discos sem a voz dele, né? E ele diz que ele não tava, ele não se sentia apto a cantar direito ainda. Os discos do Dr. Butcher, ele gravava meio, era um verso, descansa um pouco, fica tipo, toma mais alguma coisa, toma mel, chá, não sei o que, vai lá e grava outro verso, que ele não tinha capacidade de gravar direto. Esse disco, ele brinca que foi o oposto do Edge of Thorns, ele gravando o vocal nesse disco. Porque no Edge of Thorns era ele conduzindo o Zac durante as gravações, porque o Zac nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito nenhuma gravação em estúdio. Aí o John era meio que o coach do Zac pra cantar. Ele diz que no Dead Winter Dead o Zac era meio que o coach do John, sabe? Não, vamos lá, treina assim, vamos fazer o vocal. Isso vai ser muito importante para que o John volte, o John consiga cantar, né? E assim, é uma bateria bem marcialzona nessa bateria do Queen. A música vai se quando vai levando nessa linha. Tem um tom meio apocalíptico, assim, né? E é a música que vai colocar assim. Se a gente pensar, o disco tem esses dois personagens, né? São os personagens principais, que eles não são exatamente apresentados nas letras, mas o disco está agora na fase do disco da cooptação desses personagens para fazerem parte de um. Principalmente o sérvio, para fazer parte do exército sérvio, né? Então a IAM, tipo, bom, tem a frase dela, All I really need right now is you. All I really need right now is you. É o John Oliva sendo o cara desgraçado do miliciano, o líder que tá regimentando a gente pro exército dele, pra milícia dele. E aí tem a parte, né? There's no land that is so small that it cannot divide, né? Não tem terra tão pequena que não possa ser dividida, né? Que é o negócio de separação, né? Mas uma separação que a gente falou da República Sérvia Herzegovina que eles formam ali como uma dissidência da Bósnia-Herzegovina, que vai dar origem à milícia, que vai dar origem a essa guerra toda, assim. E só para E aí, agora que eu acho, assim, no meio da música tem aquele break épico. Que é bem a coisa de conceitual, de musical, né? A música tá toda pesada, né? Pá, e aí quando eu volto, o John tá. I am the next it. Ele volta numa agressividade ali que é sensacional. só para não esquecer uma coisa que a gente tinha para Starlight.
Aqui tem uma coisa que o Savatage vai fazer, como é que é, em homenagem a você que ouviu, a você que ouviu a gente falando do X Factor. O que irrita no Maiden fazendo repetição de verso, o Savatage vai repetir verso, mas tu vai entender a repetição de versos, tu vai comprar a repetição de versos. Então aqui é um pouco desse Não, ponto. essa música aqui ela vai, né? Porque ela tem esse ritmo marcial do cara regimentando gente, né? Exato. All I really need right now is you é tipo frase de O show campanha, né? off Agora só preciso de pagou. você. Agora que eu preciso de verdade é você. Agora que eu preciso de É, verdade é você. você. Isso. You. Termina com ele falando, né? Que ele tá regimentando gente. Então faz todo sentido eu ficar repetindo. Esse é um mote da música. E aí a gente vai para Starlight, que para mim assim é, eu ia brincar assim, de novo, a história pode ser triste, mas assim, é aquele savataginho puro que a gente gosta, tipo, coisa que eu tinha esquecido de lembrar. Run away, no delay, do we have to show you? Tipo, é aquele Savatage purinho, sabe? Tipo, a gente sempre lembra de Dead Winter Dead, mas, tipo assim, pra mim ela pode, assim, é perfeita. Outra coisa que eu ia lembrar aqui, tem dois solos, mas o solo inicial é muito legal, um solo super curto, entra, vai fazer a ponte, vai. E eu brinco assim, é isso que eu tinha comentado contigo, assim, Run away, don't delay. Eu deveria ouvir mais essa música, entende? Eu fiquei pensando assim, puta, eu deveria ouvir mais essa música, sabe? A gente acabou Dead Winter Dead e não nessa música. Então, essa pra mim tipo, vou dizer a pérola escondida, mas é a música que tá ali, é uma das duas músicas que eu gosto efetivamente desse disco. Assim. Tem duas músicas, assim, ouvindo ele pra cá, eu vi que ela faz parte dessa parte da I Am, Starlight, It Doesn't Matter Anyway. Eu gosto mais, passei a gostar mais delas reouvindo agora, assim. Mas da época, nesse período que eu tive de ato de ouvir Dead Winter Dead, as duas músicas Dead Winter Dead que às vezes eu pegava pra ouvir era Starlight e a outra que a gente fala mais pra frente. Mas assim, é a música que também tá entrando na história ali, tá situando basicamente uma música que fala começando a formação de milícias e resistências, né? Se você entender, tipo, um é da milícia sérvia e a outra pessoa é bósnia, ali a resistência bósnia. Então, tipo, we never fear the light, we bring our own starlight, né? A gente traz as nossas bombas, né? É tipo, run away, don't delay, we have to show you, don't expect mercy yet, we don't even know you, sabe? Corra, não deixe pra trás, né? Sabe? Tipo, coisa, aquele sentimento de que as tensões estão aumentando e essas tensões não estão se resolvendo. E aí a música traz todas as tensões, assim. O riff pode ser meio banal, mas ele é bem sabático ali. Aí tem um teclado pontuando catastrófico, fica ali, sabe, no riffzão ali da música, né? Assim, né, tipo... É o teclado que dá aquela pontuada tensa, assim. Então, essa é uma das coisas que no Dead Internet me incomoda, sabe? Às vezes podia ser o riff trazendo essa tensão e quem tá trazendo essa tensão é o teclado. Porque ela foi Que o for... riff faz essa música, o riff tem uns harmônicos meio Zack Wild perdido. Tem Mas, uns squealing de guitarra ali. mas é aquilo que tu falou, é porque ela nasceu do teclado, ela nasceu do piano. Então, essa música, a curiosidade é que ela é uma sobra do Handful of Rain. Era uma música que eles estavam trabalhando no Handful of Rain e deixaram de lado porque não estava amadurecida ainda. E aí acabou entrando no disco perfeitamente, traz o clima ali daquela situação tensa crescendo e vai terminar, acho que talvez o melhor riff do disco inteiro é aquele riff final. No final da música, do ride out final da música, que é quando a música dispara. Mas é das minhas músicas favoritas do disco desde sempre. Assim. Vamos para a próxima, deixa eu pegar aqui. E a próxima já vem como é que é. E daí, Doesn't Matter Anyway. E aí é uma música que. Musiquinha grunge do disco, né? Não, eu acho mais legal que a música que tem no verso, como é que é. Eu vou falar em português, eu vou cantar, perdão, como é que é. AK-47, Tomcat, F11, tipo, como é aquelas músicas que tem nome de arma no meio da música. Ele vai assim. Exato, entende? É o Mercador da Guerra e, de novo, volta o John Oliva no O modo. John Oliva pra ser o personagem malvadão de novo, né? Fazendo o personagem no.
mercador de guerra, né? Falando assim, what's your side? Qual o seu lado? Eu não consigo dizer, não me interessa mesmo. Assim. Essa é uma das poucas músicas que tem solo do Chris Caffery no disco, né? Que foi feito. Tem esse riffzinho com essa timbragem grunge. Sabe? Tipo, tem até aquelas estacadinhas de guitarra no meio ali. Assim, sabe? Tipo, daí tem uma hora que tem um hideout de baixo com o baixão quase Chili Peppers, assim, do John Lee Middleton, assim, um groovizão. E a letra é isso, né? Mercador de Guerra, o John cantando rápido o esquema Samentex, esquema Agonia and Ecstasy da vida, né? E tem uma das grandes frases do disco, né? Assim, tipo, if you never use it again, you can save them for the next civil war, né? Se você não usar elas agora, você guarda elas para a próxima guerra civil, Exatamente. né? Because that's That's why what they are they're for. for. Mas Exato. assim, é uma música legal, eu não gostava tanto dela, ouvindo de novo agora, foi uma música que me divertiu ouvindo o disco, assim, eu gostei mais dela do que eu lembrava de gostar. O John Oliva é foda, né? Não, exatamente. Engraçado. Um PS. Por isso que no show do Sabotage a gente tava com tipo, a gente tava feliz pra dedéu vendo aquele show, mas a gente tava com gosto agridoce, tipo assim, o cara, tipo assim, o John Oliver FC. Cara, que a mágica da banda não tava lá, né? Exato. Mas acho que na época eu achava o riff dela muito rock alternativo, grunge, assim, pra meu gosto. E hoje em dia acho que eu perdi um pouco do ranço disso. Gostei. Vamos pra próxima? Essa é uma que o nome, eu entendo o nome, mas o nome não ajuda. This Isn't What This We Want, isn't what we meant. que como é que é aí agora, vai ser aquela coisa, como é que é, deixa eu pegar aqui a letra, tá, peraí, tu achou que agora ia ser legal, tu achou que agora ia ser, e, sabe, tipo, será que é isso que é, como é que é o refrão? Será que é essa a resposta para as nossas orações? Será que é isso que Deus mandou pra gente? Por favor, a gente não consegue entender qual a real disso, tipo, você Então, brigou, esperava que agora ia melhorar e pior. sim, na verdade, sim, da parte da história, assim, começa a segunda parte da história, ali, porque essa primeira parte da história, vamos lá, a terceira parte, se a gente vai colocar, a primeira parte vai as três primeiras músicas ali, a Overture, a Sarajevo e a This Is the Time, que é apresentando o momento e o tempo, assim. Exato. Aí você tem a guinada da esperança, né, que é a para virar guerra, que é a I am a Starlight, it doesn't matter anyway. E agora você começa a ter a guinada do tipo, que merda que tá acontecendo aqui, né? E a This Isn't What We Meant traz o personagem do violoncelista ali, aquele cellista que ele, na história do disco, ele é uma pessoa que tinha deixado a Iugoslávia no meio do regime comunista e volta. Não sei por que ele voltaria para a Iugoslávia no meio da guerra civil, né? Mas ele volta a ver o país dele em ruínas no meio de uma guerra e começa a questionar, pô, agora que a gente achou que ia tudo pra frente e termina desse jeito, né? Tipo, This is the Time virou essa música. E ela é Exatamente, outra música que exatamente. tem Não, a não. mesma pegada de This is the Time, né? Pianinho conduzindo, um monte de solo enfiado em tudo quanto é lugar possível. E agora o que me assustou disso daí, lendo os liner notes do Clay Marshall, né, o grande Clay ali, Meu ele que amigo. escreveu os liner notes ali, foi que essa música é uma música que originalmente foi composta pelo John Oliva na época do Avatar ainda. Jamais imaginaria disso daí. É uma música chamada Living for Today. É uma das músicas mais Trans-Siberian Orchestra desse disco. Tanto é que eu vi o Trans-Siberian, no único show que eu vi o Trans-Siberian Orchestra, eles tocaram essa música, uma vocal feminina cantando. Mas era uma música que foi composta na época do Avatar. Eu não esperava muito isso, não. Mas é uma música tensa pra caramba. Eu acho ela melhor que a This Is the Time, mas ainda eu acho ela menos metal que a This Is the Time. Sim, mas eu gosto muito daquela partezinha do meio com o pianinho lá. A long time ago, when the world was blue, not coming back anymore. Pam! Acho legal essa parte para um musical, é sensacional. Assim, acho que funciona muito bem. E aí, e aí chegamos àquele momento. Muito obrigado, Ralph da Mountain King. Você caminhou para a banda chegar nesse momento. Essa é a hora que se nasce o bebê Tia Soul em Mozart and Madness. Eu brinco assim que eu acho. Aqui eu tenho duas coisas assim. Uma que eu acho que é uma música que não só do Tia Soul.
Mas é uma música que a gente acabou vendo tanto ela usada em outros lugares que eu acho que a gente acabou meio, tipo, cansando. O Tia Soul regravou essa música literalmente, assim. Só que Exatamente. no Tia Soul tem algum disco que tem essa música que chama Mozart and Memories. Mas é Exatamente. exatamente a mesma música, assim. Como é instrumental, não precisa trocar letra. Tadã! Exatamente. Aí, assim, o simbolismo que eles vão colocar nessas instrumentais, na Mozart and Madness, depois na Christmas Eve, porque eles vão adaptar a história do cellista ali pro cellista tocando no meio dos escombros, ou tocando a Sinfonia 25 de Mozart no meio dos escombros ali. E eles fazem uma simbologia nessa hora, que é o cellista tá no meio de uma banda de rock e de uma orquestra. E a banda de rock seria a milícia sérvia e a orquestra seria a resistência muçulmana brigando e o cellista no meio ali, tipo, com o cello brigando para aparecer no meio do som das duas coisas que fazem muito mais barulho do que eles. Então é esse o conceito que é o conceito que vai se repetir na Christmas Eve depois também. Então, é essa a sensação lá. O cello, só para falar, o cello foi tocado pela Mary Wooten nesse disco, que eles falam, tem que ter uma cellista de verdade. Ele pensou até num primeiro momento em botar o Alpitrelli para fazer a adaptação de guitarra do Mozart, falou assim, não, mas tem que ser um cellista, tem que ser para ficar prestar a homenagem correta e para fazer sentido, né, o conceitualmente o que eles queriam dizer com essa música. E assim, essa foi a música que eles usavam como teste para os guitarristas, né? Quando eles estavam testando o guitarrista para entrar, era vem e toca essa música. Não ficou bom, não ficou bom. E aí o Alpitrelli foi o primeiro que foi tocar esse direito. E aí eles falam que uma das coisas que o Alpitrelli fez nessa gravação foi que na hora que eles foram gravar, chegou uma hora ali que eles tinham uma parte no meio que eles estavam gostando do Alpitrelli e falaram, a gente quer inserir uma parte assim. Você sabe tocar essa parte da Sinfonia de Mozart? Ele falou, não sei, mas vocês têm a partitura dela? Aí eles deram a partitura dela no tom errado, assim, no tom, tipo, um tom para um outro instrumento. Aí ele leu e falou assim, ah, beleza. Aí foi lá e ele tocou, e ele adaptou, lendo ali, ele adaptou pro tom certo da música ali, fora que os caras falaram, é esse cara, É, esse cara que tem que estar na banda, assim. Vem cá, amigo, é contigo mesmo que a gente vai seguir, assim. e aí a ponte depois que vai ser, como é que é? Daí vem a Memory, de fato. E a Memory vai fazer uma ponte com o Beethoven, a Ode à Alegria ao Beethoven, tipo, no meio daquele caos, a música como E alegria. ela tem a introdução, né? Ela chama Memory Dead Enter Dead Intro, né? Que é a Isso. introdução para faixa título. Então vai tocar. Eu tava na cabeça, eu fui ver que era a Ode à Alegria do Beethoven, tipo, então tá lá. Eu lembro quando você falou Memory, pra você ter uma ideia, eu ouvi o disco e como eu tava ouvindo primeira vez que eu ouvi no fone, eu não me ligava que ela era uma música separada. Separado. Eu achei que ela fosse o finalzinho da Mozart and Memory, da Mozart and Não. Madness, assim. Não, ela é uma música separada, assim. E aí vamos para a música que sobreviveu ao tempo, infelizmente, do Savatage, que é Dead Winter, Dead, tododom, tododom, Quando a tododom. gente fala do Savatage reciclando riff, eles estão reciclando o riff de Conversation Piece, assim. Bridge of Thorns, né? Exatamente. Eu ia pegar aqui como é que. Eu acho que eles pioraram o riff de Conversation Piece. Acho que fica um riff um pouco mais enjoadinho e eu acho essa música meio enjoada. Uma das músicas mais metal do disco, solo é do Chris Caffery, mas é das músicas que eu preferiria milhões de vezes que o Sabotage nos shows tocasse Conversation Piece e não ela, assim. Mas assim, na parte do conceito, essa é a parte que o pessoal da milícia sérvia tá caindo na real dos que aquilo não tá levando a lugar nenhum, assim. Eles só estão se matando e não tá indo pra lugar nenhum a hora que ele tenha essa sensação. Assim. Como é que é? I lost my way, kneel down and pray. It all decays, it take Então, me down, down, down. Mas aí eu volto para aquilo, esse down, 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 down. it's so sad. Né? E isso eu acho que funciona aqui, sabe? Tipo, eu acho que, ou como é que é, para voltar no começo, feel the rush in the back of your É, head. então, é que essa leva pra manter, né? Como ele é um soldado na guerra, esse é o feel the rush, feel the rush, Não, breathe it funciona in, assim. breathe it in. É pra dar Sabe? de volta, que nem na IAM tem aquele tom meio marcial dos caras recrutando, que volta aquele tom meio de dois, feijão com arroz, três, Sim, quatro, assimilou arroz na com... cabeça do cara. Exatamente, essa música, é essa a intenção que eles tinham quando eles fizeram isso. Funciona pro conceito, eu não gosto da música, mas funciona, assim.
Não, eu gosto, eu gosto. Não lembrava que gostava tanto. Eu tenho uma boa lembrança dela do show. E aí, pra mim, como é que é? One Child, que eu acho assim, outro momento clássico do Savatage. Eu deveria ouvir mais essa música, entende? Então, cara, eu não gosto dela, assim, acho que é um dos meus problemas, cara. Ela foi o único single do disco, o único vídeo, o único clipe que eles lançaram, né, como Sabotage, porque a Christmas Eve vai sair como clipe do Trans-Siberian depois. Mas foi o único clipe do disco e é uma das músicas que nunca me caiu muito, assim, nunca gostei muito dela, não. Acho ela meio, não sei dizer, assim, sabe, tipo, meio arrastadinha demais, mas sem punch, sabe? Hum, ok, é justo o que você falou. Eu entendo, assim, que as pessoas gostam, tal, o tempo musical funciona legal pra caramba, porque a parte da história que ele vê a criança, ele cai na real que ele quer, ele vai largar aquilo, ele vai desertar, vai achar um jeito de desertar, e a música mostra muito isso. Daquilo, pra mim é uma música tipo, tipo algumas músicas do Wake of Magiana, que eu acho que funcionam muito bem dentro do conceito do disco, mas fora do conceito do disco eu não consigo ouvir, não me dá a menor vontade de ouvir, assim. É justo. E tem os vocais em contraponto aparecendo pela primeira vez, com os vocais em contraponto aparecendo com mais complexo do que era na Chance. Bem mais complexo. Bem mais complexo. A banda eleva um nível para esses vocais em contraponto. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu tava com isso na cabeça agora e eu pensei, será que não? Mas obrigado. Se tu, um dos senhores da maçonaria Salvatore falou isso, tá É, falando. sim, não é mais complexa, tem mais partes misturando, né? Tem outros mais vocais entrando, assim, em tempos diferentes para colocar, assim, foi... Assim, eu entendo o apelo que ela tem, mas acho que ela... Thiago, Can't believe it's coming right there in the earth. I've been talking. Me incomoda, sabe? Tipo, acho meio arrastar demais, sabe? Então não me dá vontade, assim, sabe? Agora, o que eles dizem da One Child é que ela foi. Essa parte do final dela, ali, do contraponto final. Acho que foi a última música que eles terminaram pro disco, assim. E esse contraponto final eles não sabiam muito como fazer, assim. Então, talvez não, eles estavam pensando em fazer sem o contraponto final e aí no final eles tiveram a ideia de como fazer, porque parece que na hora que entra o contraponto muda completamente a música, né? É do tipo, a parte do contraponto ali é uma parte C da música que não existia, assim. Diferente de outras que parece que a música puxa o contraponto. Sabe? Tipo, a chance puxa, contraponto você vai pegar depois a nota e parece que o contraponto vem puxado, como se fosse uma parte dispensável do Uncharted. O contraponto parece meio como uma parte C, como quase uma música separada que eles colocam no meio. Eles vão evoluir com essa parte. Acho que no Wake of Magellan os contrapontos vêm muito melhores. e depois Não na. exatamente melhores o contraponto em si, o vocal em contraponto em si, mas as músicas estão mais fluentes para entrar esse vocal em contraponto do que no Uncharted. Tem um outro momento depois que isso aparece melhor, mas só para não esquecer. E aí, Christmas Eve, nasceu, é uma menina, e ela será chamada de Trans-Siberian Orchestra. Daí eu O tinha adotado, partozinho. aí eu tinha adotado na minha anotação aqui, brilha, Bob Kinkel, brilha, vai, Bob Kinkel, agora é tua, Bob Kinkel. Exatamente, que o Bob Keaton vai participar porque o John não estava conseguindo acertar direito a melodia de piano dessa música, porque é uma música que é antiga do Paul O'Neill. Paul O'Neill ele tentou gravar essa música com uma banda que chamava Heaven nos anos antes ainda de gravar com Savatage, antes ainda do Paul O'Neill ser o parceiro de Savatage. Ele é uma banda Heaven que o Chris Cafferty chegou a fazer parte, mas ele não era integrante ali da banda. E ele chegou a gravar uma demo com eles e que ia participar de um disco que ele tinha a ideia de vamos colocar essa música aqui para lançar no Natal, como single, uma música instrumental. Então essa música basicamente dá mesmo formato da Christmas Eve ali dessa adaptação, né, da adaptação da God Rest e a Merry Gentleman. Ele tinha essa ideia, ele chegou a gravar como demo e aí a gravadora vetou, falou não combina com uma banda de hard rock nos anos 80 gravar uma música de Natal. E aí, assim, tipo, como era uma banda iniciante e tal, eles não tiveram que aceitar quieto. E aí, quando eles estavam fazendo o Streets, ele pensou em adaptar essa música no Streets,
mas ele diz que o Streets é um disco que a história do Streets se passa no verão. Então não dava para encaminhar essa história para dezembro, assim. Então, no Dead Winter Dead, eu falei, opa, finalmente eu posso dar para eu colocar um disco com cara de inverno, né? Então, essa cara de tristeza, já passei Dead Winter Dead, né? Assim. É. Então, aí fazia sentido encaixar isso daqui como o último ato do cellista ali, né? Tocando a música de Natal no meio dos escombros ali, entre a orquestra, que significa os muçulmanos da resistência, e a banda de rock, que são cegos. Mas, assim, por ser uma linha de teclado que já vinha desde antes, o John Oliva não conseguia tocar, que não é uma linha de teclado dele, né? Ele ajuda a arranjar a música, tudo, mas quem que acaba gravando o teclado é o Bob Kinkel, que acaba vai ser John Oliva, Bob Kinkel e o Paul O'Neill, os três principais compositores do Trans-Siberian Orchestra. E que daí acertam na loteria. Só para não esquecer de não dizer isso. Então, e a história do single é muito assim, porque eles, o que aconteceu? O disco sai em novembro, né? O disco é lançado em outubro, né? E a ideia do Paul era soltar como single em dezembro pro Natal a música mesmo. Assim, chegar em dezembro e soltar. Soltou o single da One Child ali quando o disco é lançado. E o single da One Child, acho que sai até sai em single da One Child, eles falam, vamos lançar isso aqui como single de Natal. E eles mandam, e parece que uma rádio, primeiro certinho aqui que tem a história, tem uma rádio primeiro que vai tocar essa música, é uma rádio ali de Tampa mesmo. E a Rádio Tampa começa a receber as pessoas pedirem pra tocar a música. Pô, legal essa música, toca de novo, assim. E aí em Nova York, de repente, essa música começa a tocar. E aí quando essa música começa a tocar em Nova York, a galera começa a falar, pô, essa música vai ter futuro, essa música vai conseguir estourar no país inteiro. Só que aí as gravadoras, as rádios, meio que ficavam com o pé atrás de tocar a música de Savatage. Porque eles tinham a lembrança de Savatage como uma banda de metal. Então chegava lá, essa música aí, toca essa música aqui do Savatage Christmas Eve. Ah, não vamos tocar uma banda de metal na nossa programação de rádio normal, sabe assim? Então não cabia muito isso. E eles resolveram fazer o teste. E se a gente lançar isso com outro nome? E aí eles já tinham testado que a música, se tocasse, se as pessoas ouvissem, as pessoas iam pedir de volta. Só que as rádios tinham preconceito de tocar uma banda de metal. Então eles falaram, vamos lançar isso com outro nome e ver o que acontece. E aí eles desenvolvem um conceito para lançar isso como Trans-Siberian Orchestra. E lança como Trans-Siberian Orchestra e deu nisso, né? Que a gente tá vendo até agora. E aí tirou a loteria. E daí, só para recordar, e daí inverte-se a vida, que hoje, como é quando você olha para o Savatage do palco, você diz assim, as pessoas estão de bem com a vida, porque sabem que a partir de setembro, outubro, vão ter o trabalho, vai pagar o resto do ano, inclusive a turnê do Savatage. Diz que quando estourou a música ali, o guitarrista original do Heaven meio que ligou pro Paul O'Neill e falou, porra, cara, Pô, velho, era pra ter sido a gente, né? Ver como acontece com a gravadora. briga com a gravadora, pergunta lá no Poço Ipiranga. Briga com a gravadora, não comigo. E aí, então, vamos fechar essa história. E aquilo que tu falou, que para mim eu acho que o contraponto ele vai mais uma escala ainda, tem mais uma evoluída do contraponto, que vai ser o refrão, que é um refrão diferente ali da Not What You See, que eu acho que ela vai brincar de novo com a ideia do contraponto. Parece que o Savatage entende que foi e guardou para o final, para, sabe essa coisa que a gente falou, que a gente tá falando lá atrás, essa coisa grandiosa do musical. Então eu vou guardar o vocal de contraponto, que é uma coisa que eu tô vendo que dá para fazer, eu vou guardar para cá. E o que é divertido dali é o seguinte, que primeiro eu estava brincando contigo assim e estava lembrando. Esse é um disco que ele tem várias daquelas boas sacadinhas de verso do Savatage. Tipo assim, não são versos muito brilhantes. Tipo, não vou dizer que é um verso carpinejar, mas assim, eles não são versos brilhantes, mas são versos legais. Sabe, tem umas boas sacadas de verso, assim. Como é que é aquela do It's not who I am, but I know it's all that you see. Tipo, não sou quem eu sou, não é quem eu sou, mas é quem você vê da relação dos dois e tal. Essa é a letra final, né? O final da história, que é a letra na hora que o bósnio encontra, que é a Sérvia, o sérvio encontra a moça bósnia, e aí eles se apaixonam, mas, tipo,
daí, né? Tipo, não é o que eu sou, é o que você tá vendo, porque ela tá vendo ele de roupa do exército miliciano sérvio, né? E é isso, é parte da canção de amor, só que é uma canção de amor que termina bonita, né? Pra ser o Romeu e Julieta de Sarajevo tem o final triste, esse tem o final feliz, né? Que é o John Exatamente. Oliva, o Paul O'Neill não vai contar uma história triste, vai contar uma história que termina bem. E a letra é bonita, né? Porque ela vai trabalhando com essas literações, né? No life so short, you can turn around. Depois tem a parte ali, né? No flame so small that it never burns. No page so short that it never turns. E é bonita pra caramba a música. Eu acho a melhor música disparada do disco, assim. Tá muito acima do resto do disco pra mim, essa música, assim. Talvez seja a melhor música desse Mark II do Savatage ali pra mim. Ó, E música que eu preferia muito, que se fosse pra fazer com vocal em contraponto, eu preferia muito mais ela do que Cake of Magellan, Hourglass, as outras coisas que eles tocavam. Mas assim, era uma balada, né? Então eu entendo que balada é bonita pra caramba, assim. Tem aquela parte final que eu acho linda dela, né? A parte depois que tem os vocais em contraponto ali, que entra a parte final do final feliz, né? I swear on tomorrow if you take this chance. Eu juro pela manhã que se você aproveitar essa oportunidade, nossa vida é esse momento, a música a dança, nesse labirinto de mistérios perdidos, assim. Eu fecho meus olhos nessa noite e você é tudo que eu vejo, sabe? Final lindo, assim. E música sensacional, você acha linda, assim, sabe? Quando eu ouço o disco, eu lembro o impacto que isso causou em mim quando eu ouvi o disco pela primeira vez, assim. E aí, das coincidências que isso tem, porque eu ouvi o disco pela primeira vez em 97 só, para coincidir com o episódio de 97. Porque eu conhecia o Sabotage até então Eu tinha o Half the Mountain King e o Gutter Ballet. Eu adorava os dois discos. E eu tinha ouvido a Edge of Thorns, visto o clipe da Edge of Thorns já, e eu tinha achado meio balada demais, sabe? E era outro vocalista, então eu não tinha sido convencido de que esse outro vocalista era legal, assim. E quando o sai na Brigade, a resenha do Dead Enter Dead na Rock Brigade, quem faz é o Vitão Benesso, o Vitão Bonesso do Backstage, tá? Programa de rádio famoso aqui na São Paulo, tá? Mais de 30 anos no ar. E ele desce o cacete no disco. Então, eu não me animei a comprar no escuro. E quando eu mudei para São Paulo, voltei para São Paulo, na faculdade de Direito, na PUC, tinha uma locadora de CDs e eles tinham o Handful of Rain e o Dead Winter Dead. E eu aluguei o Dead Winter Dead pra vamos ver, né? Tipo, vamos ver esse Savatage novo, qual é, assim. Foi a primeira vez que eu peguei um Savatage com o Zac pra ouvir. E eu falei, pô, isso é legal, cara. Eu tava achando que não ia ser grande coisa. Obviamente, eu tava uma cabeça, eu ouvia muito mais progressivo, power metal e tal. Tinha essa coisa do musical que me chamava atenção, do senso conceitual. E aí eu peguei o Red Wolf aí na sequência e falei, pô, Red Wolf é legal ainda, tal. E aí, conversando com as pessoas do Whiplash, falei, pô, mas Jeff Torrance é muito melhor que os dois e ainda tem o Chris Oliva antes de morrer. Eu falei, putz. Daí eu comprei o Edge of Thorns. E nisso me despertou, sabe? Tipo, aí comprei o Edge of Thorns, comprei o Dead Inter Dead, comprei o Handful of Rain. E quando falava Sabotage vai lançar um disco novo com o Heroic of Magellan, eu já tava meio que no cio, assim, por Sabotage, assim. Então, ainda não era fanático de conhecer tudo, mas eu já era uma banda que eu gostava muito. E depois do show do Sabotage em 97, 98, no Teatro dos Vampiros ali, eu fiquei alucinado, comprei todos os outros que eu não tinha. Quando o Sabotage volta no Monsters, aí eu sou fanático já. Volta pro Monsters, tipo, já era aquilo, já tinha sido uma banda minha de dedicação quase exclusiva naqueles meses entre o show do início do ano e o show do Monsters em setembro. Então, tava alucinado para ver, mas eu também já tava. Então foi aquele show do Monsters. Quando eles tocam, assim, que eles vão abrir, eles abrem com Nothing Going On, tal. Então é um outro show com tanta pegada, mas na hora que eles tocam Tonight It Greens Again, que o John vai lá e toca Tonight It Greens Again, que vem meio que do nada, assim, aí é a hora que eu falei, Sabotage que eu gosto é o Sabotage com o John, sabe? Não é o Sabotage do Zack de verdade, assim, mas se não fosse pegar o Dead Enter Dead, alugar ali e ter gostado bastante do Dead Enter Dead, provavelmente eu demoraria mais para ter aprofundado em Sabotage. E uma coisa que eu não posso esquecer é que, assim, que daí aquilo que a gente está brincando dos vocais de contraponto, é que é o vocal de contraponto que é literalmente o contraponto mesmo, não é o contraponto de uma voz, outra voz, outra voz, é uma voz contra a outra voz. Daí no final se junta, entra no consenso, que eu acho para mim é uma das grandes malandragens finais desse disco, assim,
como é que diz assim, da arquitetura, do pensamento desse disco, assim, por isso que eu acho Mas o que é legal. legal da Nota to See é que, assim, na hora que ela entra no Can you live your life in a deep... Ela vem puxada do refrão, né? Ela Sim. cresce pra cair naquilo. Eu acho que é o problema da One Child, porque na One Child, na hora que entra, I will believe, parece uma outra música. Que não, parece que ela vai ser uma parte C que o refrão puxa essa parte C pra música. E aí entra o vocal em contraponto, né? Então acho assim, acho que funciona muito bem isso. Aí vai, na Nanotouch assim funciona bem, no Wake of Magellan depois eles vão melhorar isso. Wake of Magellan, Morphine Child depois de novo. Mas assim, aqui funciona bem pra caramba, sabe? Tipo, então, agora assim, pra quem quiser ter uma versão bem bonita, mas que é diferente, assim, não vou dizer que é melhor, é diferente, é outra pegada que tem. Quando o Savatage fez aquela coletânea do Savatage, eu esqueci o nome dela agora ali, uma coletânea dupla, que foi a primeira vez que o Live in Japan saiu em DVD, saiu como The mono Orchestra dela, Plays pelo ou... Steel Orchestra Plays, que saiu, inclusive saiu no Brasil, acho que a Edion lançou no Brasil. Isso, Tem sai uma, em CD triplo, na verdade, vem com o teu coisa. então tem o Live in Japan também. Ele tem três músicas gravadas só pelo John Oliva, né? E a Nota to See é uma versão cantada pelo John Oliva, ele tocando piano, e ele tocando violão na música. É bem bonita essa versão, mas é diferente, é mais baixa, assim, mais básica, assim, bem mais low profile um pouco. Mas é bem bonita a versão. É diferente, assim, a versão da Not What You See acaba. Quando eu ouço a Not What You See no final do disco, ela me emociona mais que essa versão do John. Mas essa versão do John, por ser uma versão mais limpa, mas às vezes, para quem talvez não conheça, possa gostar dela, assim, primeiro, porque ela é menos espalhafatosa e é o John cantando do jeito John ali, né? O jeito do John de cantar, aquela entrega de sinceridade do John que é foda, assim. Não, é aquilo que faz o maldito ser o maldito, entende? Aquilo que faz ele ser um ser único para mim no metal, assim. Viramos esse choro de cabeça para baixo. Faltou alguma coisa? Falta falar da capa, né? Que é a primeira Cara, capa o do Gargo. Edgar Jarrett na banda, que até então era o Gary Smith, que tinha feito todas as capas, mas o Gary Smith não estava disponível para fazer a capa quando eles vieram. Daí o Edgar Jarrett foi indicação do Jack Douglas, que é o produtor do Aerosmith, que falou, tem um cara bom ali que chama Edgar Jarrett. Ele chamou ele para fazer a capa e eles ficaram... O Edgar fez a capa no estúdio com eles, assim. Conforme o Paul ia mostrando as letras e dando as ideias, ele ia pintando. Então. Ele fez ao longo de 4 dias no estúdio essa capa com o Paul O'Neill e o John Oliva vendo. Assim. Eles ficaram muito impressionados, porque ele pintava tudo, absolutamente tudo na mão. Então, tipo, um negócio muito mais. Ganhou o emprego, né? Depois ele vai fazer as outras capas do Savatage a partir dali. Mas e é uma. É aquilo que a gente falou, eu sou absurdamente como é que é. A gente estava lá brincando, como é que é. A gente estava lá atrás no Hand for Rain, lembrando assim a gente estava brincando da história da capa, que como é que é a culpa é. A gente estava lembrando como é que é a culpa do Andreas Marshall. E eu gosto pra caramba da capa do Hand for Frame pra caramba, tipo, acho uma puta capa de metal. Só que essa é uma capa que ela tem uma coisa do tipo assim, eu até tô olhando pra ela aqui. Ela tem quase aquela coisa, tipo assim, a gárgula tá ali, tem um certo misterinho, tem um certo segredo, entende? Que é Então, uma é uma coisa capa que que ela dá o cenário, né? ela dá o cenário, mas ela não dá Dá muito o cenário. cenário, entende? Então dá o cenário. Tem a cidade em guerras ali, tem a gárgula olhando, e a gárgula tá olhando o que vai se passar nessa cidade. É isso que E que é o cenário daquilo. Assim. A é, história não tá acontecendo na capa, mas a capa tá dando cenário. que é essa é a grande graça do Wake of Magellan, e depois que vai ser a história do Poets and Madman, inclusive com a história de estourar o CD para encontrar foto e tal. Então, Lembra tipo, que, assim, é uma das coisas que tem, né? Que na contracapa do disco que tem a foto da banda, foi a primeira vez que a banda se reuniu, foi para fazer essa foto da contracapa. Até então, os cinco não tinham estado em lugar nenhum, ainda não tava o John Oliva. Nunca estiveram juntos antes dessa capa. E aí tem uma situação do Stalin, né? Aquela situação do Stalin que uma morte, uma simples morte é uma tragédia. 1 milhão de mortes é uma estatística. Que é de onde o Paul tenta para falar, não vou falar da guerra por meio da história de indivíduos, né? exato. Então, vamos falar, a história do fazendeiro que esconde o bósnio, que não entra na história, ele entra porque esse fazendeiro é como ele dá o nome do personagem que é o sérvio
o fazendeiro Sérvio, né, que entra na história. Ele transforma o nome do personagem Sérvio no disco é dado em homenagem a esse fazendeiro que foi assassinado pela milícia ali porque quis ajudar um boss. Volte para esse disco. Volte para esse disco. Nossa, eu tinha que ter ouvido mais O disso. ovo da serpente do Transcebino. A gente reclama, mas depois, desculpa, eu já não reclamava disso, mas depois do show esse ano, eu não vou reclamar por um bom tempo de Tia Soul. Sabe, como é que é? Eu não vou ranhetar com, inclusive, nossos amigos que escutam, nós temos amigos que escutam o Solada e que são felizes que acompanham o Tia Soul todo ano. Não terei inveja dessas pessoas, entende? Porque por conta delas a gente teve essa vantagem, eu não posso reclamar mais disso, entende? Tipo, foi Nos um Estados cala-boca mesmo. Unidos, essa batalha anunciou datas, né, pro ano que vem. Eles vão tocar no Sweden Rock, mas deve ser um show único ali na Europa. E depois eles voltam na época do Wacken, vão ter vários festivais que eles vão tocar ali na época do Wacken na Europa ali. Mas até agora que a gente saiba, não tem nada de América do Sul. Eu não reclamaria se eles voltassem para mais um show na América do Sul. E América do Norte, Canadá, nada, assim. Para eles não tem nenhuma demanda ali. Pelo menos eles não anunciaram nada. De repente pode ser que. Não sei se eles vão tocar no Prog Power, acho. Acho que pode ser que eles toquem no Prog Power, deixa eu só confirmar. I see a little do it, que eu tô na minha cabeça, tipo assim, sempre Não, não, não tem, não tá. Não tá, não. é que eu dou muita Seria risada. Prog Power, caberia num Prog Power eles ali, mas eles não Eu dou foram. eu dou muita risada porque depois que a gente grava o solado, a gente fica às vezes cantarolando os discos e a Yep tá na minha cabeça misturada com um Bohemian Rhapsody agora. Mas, assim, é só América do Sul e Europa que tiveram sabotagem de volta até agora. Só nós! Esperemos que ano que vem tenhamos nós de novo, mas eu não acredito muito nisso, não. Assim. É. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e muito obrigado.